Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te destacar a resposta que o presidente Alessandro Barcelos deu depois do presidente do Flamengo cobrar, entre aspas, publicamente o clube por conta do que aconteceu na questão Thiago Maia. Sim, isso foi falado. E Fernando, volante colorado, deu uma entrevista para a Band RS aqui do Rio Grande do Sul, falando abertamente sobre a crítica que recebeu lá atrás do Maurício Saraiva e também sobre um fato que prejudica a sua carreira e está prejudicando dois jogadores colorados. Já te dou esses detalhes, antes te informo que esse vídeo é para KTO. Vamos para a tela do meu computador? Aí tá a tela do meu computador, eu tô abrindo para todo mundo, tá? Tem Brasil e Argentina nesta terça-feira. Eu fiz uma aposta lá. Se tiver um chute a gol do Rafinha e um chute a gol do Thiago Almada, eu vou ganhar 120. Botei 20 e vou ganhar 120 reais. Essa é a aposta, não tem segredo. Tem que ter um chute, tem que ser no gol, não é pra meter na bandeirinha de escanteio, tá? O Rafinha que deu entrevista pro Romário, dizendo que a porrada vai comer e tudo mais, dentro e fora de campo, pois é. Vai ter que no mínimo fazer um chutezinho no gol lá no Monumental de Nunes, estádio do River, pra ajudar o JB. Se tu quiser fazer que nem eu e dar graça para um jogo de seleção que não tem muita graça ultimamente, né? Mas Brasil e Argentina, vai agora na KTO, onde na descrição ou no primeiro comentário vai ter o link e tu pode pegar o QR Code do JB também. Dá teu jeito, chega lá, mas ó, vai aqui na descrição ou no primeiro comentário, tu vai no linkzinho lá na KTO para brincar e te divertir. É site para maiores de 8 anos, não esqueça disso. Bom, eu vou começar pelo Fernando. Fernando deu uma entrevista pra galera da Band aqui do Rio Grande do Sul. Eu vi que o Léo Sonda tava lá, tava todo o pessoal entrevistando o Fernando. Lá pelas tantas, ele falou sobre a sua condição. E ele explicou que a primeira vez ele saiu muito cedo, com 19 anos daqui, ele foi vendido do Vila Nova para o mercado europeu, e que é a primeira vez que ele vai jogar uma Copa Libertadores esse ano. O ano passado foi o seu primeiro campeonato brasileiro. Esse ano vai ser sua primeira Copa Libertadores da América. E ele falou, olha, vocês da imprensa têm um poder muito forte, e tudo que vocês falam repercute. E aí ele disse, teve um jornalista que quando eu cheguei disse que eu não sabia jogar, que eu só sabia dar chutão. Automaticamente isso acaba pegando no torcedor que, ele disse, ele começa a ver o cara com olhos diferentes. E ele disse, poxa, mas é só olhar, eu sei que pode não ter, eu repercutia mais internamente das pessoas que me analisavam o futebol, mas eu só joguei em grandes clubes, né? Jogou em Porto, Galatasaray, Manchester City, Sevilha, e ele disse, é só olhar para ver o tanto que eu joguei em grandes clubes, que né, alguma coisa esse cara vai ter. Foi a primeira vez que o Fernando acaba, pelo menos que eu vi, tá? Respondendo diretamente essa crítica do chutão que foi feita pelo Maurício Saraiva. O Maurício Saraiva já admitiu que errou, já admitiu que fez uma análise equivocada do fato. Ele contou uma história dizendo que ele não conhecia o jogador, que ele tinha visto uma vez ele jogar num jogo específico, que de fato o Fernando estava lá atrás. Pode ser aquele jogo, né? Fatídico jogo que o cara tá recuado e ele só tava dando chutão pra frente, pedido do técnico, aquela coisa. E ele disse, cara, quando falaram, eu disse, peraí, o Thiago Maia joga mais que o Fernando. Porque quando o Fernando vem, o Thiago Maia ainda não estava sendo contratado. E aí depois a gente ficou sabendo que os dois viriam, né? E acabou que deu certo que os dois vieram. Mas aí ele falou, o Maurício Saraiva admitiu que errou, tá? Ele deu uma opinião equivocada, falou que o cara era velho e tudo mais, e ele até é. E essa é uma questão importante, tá? Fernando tá gastando a bola, a gente é apaixonado por ele, vendo o cara em campo, mas tem uma questão. Recentemente saiu, olha, o Inter quer renovar com o Fernando, mas ele não sabe nem se vai continuar jogando. Em julho, ele faz 38 anos. Em uma das respostas, o Fernando fala o seguinte, que ele ainda tem muito a fazer aqui no Inter, muito a contribuir com este clube. Quando ele fala isso, no final dessa resposta, dizendo que agora ele já está mais conhecido, que o mercado brasileiro já conhece ele um pouco mais, na hora me veio o start de, opa, ele já está falando que ele tem muito a fazer, que tem muito a contribuir e tudo mais. Antes era, pô, o cara fará 38 anos, sabe como é que é, a partir de agora todo ano conta, talvez ele aposente. Mas pelo físico que ele está demonstrando, pela bola que está jogando, é improvável que essa aposentadoria aconteça. Aliás, o Fernando nessa conversa também falou sobre a não convocação dele, na verdade dele, do Alan Patrick e do Vitão.
ele fala que o fato de que o Vitão e o Alan Patrick sofrem a mesma coisa que ele. O fato do desconhecido, de não estar no mercado tão badalado, que o fato deles terem jogados em Ucrânia, que não era tão badalado, acabou tirando eles da mídia. E que acredita que se ambos neste momento estivessem jogando num Rio-São Paulo, estariam convocados por conta de tudo que estão fazendo, tá bom? Bom, gente, olha só, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista no Rio, foi para TNT Esportes lá do Rio de Janeiro. Eu já trouxe aqui no canal, o BAP, que é presidente do Fla, deu uma declaração interna, foi para conselheiros do Flamengo, dizendo que a partir de agora vai cobrar todo mundo que tá devendo o Flamengo, porque não dá para ficar assim, os caras não pagam, que tem 10 milhões de euros na rua, quase 60 milhões de reais aí no valor aproximado, e na lista que saiu estão ali os 4 milhões de euros que o Inter deve para o Flamengo. Presidente Barcelos, na ida para a CBF, para a posse do presidente Edinaldo Rodrigues, respondeu sobre essa pergunta e eu vou aqui ler, eu não tenho a possibilidade de rodar o áudio, mas dá para ler o que disse o presidente. Ele falou: o Flamengo está no direito dele, assim como o Inter também tem seus credores. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os do Rio Grande do Sul, teve no ano passado. Isso tem reflexos. A gente está buscando com todos uma condição que a gente possa honrar os compromissos. Não é do feitio do Inter ficar com esses compromissos em aberto, mas são situações excepcionais que infelizmente aconteceram e estamos buscando solução. A exposição de credores, se a gente for fazer isso no futebol brasileiro, provavelmente todos os clubes vão ter alguma demanda. E aí ele fala também: o Internacional tem as suas dívidas, e eu diria até que maiores a receber do que a pagar. A sugestão que a gente tem pensado e vai trabalhar muito é que se possa, no âmbito dos clubes, quem sabe em uma liga, ter uma câmara de compensação ou algo parecido para que todos possam ter mais tranquilidade. Não sei como é que vai ser essa câmara de compensação, talvez já desconta na fonte, ó, não pagou, desconta na Globo, né, a própria liga vai fazer a gestão, mas tá aqui a sugestão do presidente e que começa dizendo: ó, o Flamengo tá no seu direito de cobrar, mas eu tenho que lembrar que eu tive meus prejuízos. O Inter que teve um prejuízo forte, não foram os 90 milhões que a direção projetou inicialmente, foi bem menos, até porque ali estava a projeção de na classificação dos campeonatos, o número de sócios que não ia aumentar e tal, coisa que não tem muito como mensurar. Tá? Mas o Inter teve amortizado porque recebeu o seguro do Beira-Rio, já entrou o dinheiro desse seguro do Beira-Rio, recebeu uma grana da CBF, outros patrocínios que foram ajudando também e o clube foi se recuperando. Mas como diz o presidente, tem que acertar para pagar porque o valor está em aberto e ninguém nega que existe essa dívida. Então, falou lá o presidente do Flamengo, falou aqui o presidente Alessandro Barcelos do Inter para, enfim, falar exatamente sobre tudo o que aconteceu, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.